conversaram com o orientador, né, para escolher o tema, para definir qual vai ser o objetivo, para elaborar o problema, verificar quais serão os objetivos específicos, tudo certo? Agora a gente entra numa segunda etapa, que é a revisão de literatura. Mas, Nadiele, eu estava lendo num artigo, eu estava lendo no TCC que tem lá na minha faculdade, na biblioteca, e eu vi que a revisão de literatura é o segundo tópico. Você esqueceu da introdução. Não, eu não esqueci da introdução não, pessoal. A introdução não é porque ela é o primeiro tópico do trabalho que ela necessariamente tem que ser o primeiro a ser escrito. O que eu estou dando aqui é a minha opinião, certo? Se o seu orientador usa outra forma, eu acho melhor você seguir a dele, certo? Porque aí você vai estar trabalhando com ele. Mas é dessa forma que eu, enquanto oriento os meus alunos a fazer seus trabalhos, recomendo. Por quê? Porque na introdução você vai precisar contextualizar o tema. Mas, para contextualizar o tema, você precisa conhecer o tema, conhecer os conceitos, conhecer o setor em que você vai trabalhar, tá bom? E aí o que acontece? Você só vai conhecer se você for à literatura, ler sobre o assunto e aí é que você vai ter condições de discutir esse assunto lá na introdução do seu trabalho. Então, já que você vai ter que parar para fazer as leituras, para fazer a análise nos livros, né, nos artigos, então você já faz o quê? A revisão de literatura, porque você já ganha tempo. Ao invés de ler superficialmente, para escrever a introdução e depois ter que reler mais meio mundo de coisa para fazer a revisão de literatura. Não, você já faz uma coisa só, tá bom? E aí a revisão de literatura é o quê? Não é pra você, essa parte é só pra gente encher linguiça, como tem gente que pensa, não. Ali, na revisão de literatura, que é o ponto 2 do trabalho, certo? Na revisão de literatura, você vai explicar os conceitos que são necessários para que quem vai ler o seu trabalho compreenda o tema. Então, o que é que acontece? Nós temos esse tema aqui que nós já vínhamos usando como exemplo. Analisar a liquidez do setor de comércio da região X, ok? Então, imagine uma pessoa que não é da área contábil. Se ela precisar ler o seu trabalho, o que é que ela vai precisar conhecer sobre a contabilidade, né, para entender esse seu tema? Ela vai precisar entender o que é análise, ela vai precisar entender o que é a liquidez e ela vai precisar entender o que é esse setor comercial da região X. Entendeu? Então, o que é que acontece? Eu teria um tópico 2.1 sobre análise de demonstrativos contábeis. Eu estou fazendo assim, meio resumindo aqui os nomes para ganhar tempo, tá, pessoal? Mas aí você escreve tudo bem direitinho. Então, o tópico 1 seria sobre a análise de demonstrações contábeis. E o que é que você iria abordar? O que é a demonstração contábil? Por que eu preciso analisar essas demonstrações? Quais são as técnicas que eu devo utilizar para analisar de forma correta esses demonstrativos contábeis? Entendeu? Em seguida, eu faria um segundo tópico só focando na análise de liquidez. O que é a análise de liquidez? Para que ela serve? Por que é importante conhecer essa análise? Quais são os indicadores? O que é uma liquidez seca? O que é uma liquidez imediata? O que é uma liquidez corrente? O que é uma liquidez geral? O que significa? Como eu calculo? Faz lá um quadro, pessoal, com os indicadores. Liquidez imediata, com a fórmula dela. Dividido, né, pelo passivo circulante, o significado, aí você bota na tabela lá a liquidez corrente, faz um quadro resumindo os demonstrativos, mas explicando, não é só jogar o quadro não, tem que ter texto e o quadro tem que estar posicionado dentro do texto, tá bom? Sobre essas regrinhas de ABNT, depois eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. O que é que acontece? Outra coisa que a gente precisa é o setor de comércio, certo? Então, por que a gente não pode abrir um tópico falando sobre o setor comercial na região X? Por que esse setor comercial precisa ser estudado, né? O que é que ele tem de diferente? O que é que ele tem de especial? Qual a importância dele para
na região em que ele está inserido. Um exemplo bem prático aqui é a cidade de Caruaru, vamos dizer aí, se você é de Caruaru e está assistindo esse vídeo, certo? Um abraço para vocês, certo? Que é uma cidade maravilhosa, uma cidade que eu gosto muito. Mas o que é que acontece? Se eu fosse falar sobre essa cidade, né? Eu iria falar que ela é importante no comércio de roupas, né, na questão das confecções. É uma cidade que é importante no PIB do estado de Pernambuco, ok? É uma cidade que exporta seus produtos para outros estados. É uma cidade que, além do setor de comércio ser forte, tem a questão dos serviços também, que é importante, principalmente por conta da questão turística, que tem a festa, né, do São João no meio do ano e tal. Então eu iria falar porque é importante estudar o setor comercial dessa cidade. Ficou claro? Bom, um outro tópico que às vezes é esquecido, mas é muito importante, é chamado de estudos anteriores. Tá bom? O que é que eu ia falar? Você iria pegar outros artigos, outros trabalhos que foram realizados sobre esse tema de liquidez e iria discutir o que esses trabalhos alcançaram. Ah, mas professora, esses trabalhos que eu peguei, eles não eram no setor de comércio. Não tem problema, é só para você mostrar que esse tema vem sendo discutido. Ah, era sobre o setor de comércio, mas não era na região X, era na região Y. Ok, não tem problema. É para você mostrar que há pesquisa sobre esse tema. Eita, professora, achei um trabalho que era sobre análise de liquidez no setor do comércio da região X, mas era de anos anteriores. Ótimo, não tem problema, você vai renovar essa pesquisa, certo? A não ser que seja o mesmo período, aí a gente teria que revisar um diferencial para o seu trabalho para não ficar como é que posso dizer, um plágio, certo? Aí você talvez tivesse que fazer alguma comparação diferente daquilo que já foi feito, colocar um indicador a mais, comparar com o indicador de endividamento, tá certo? Mas o que eu tô dando aqui é pensando que ninguém falou desse tema justamente na região X, no período que você escolheu. E aí, o que é que você ia colocar nessa sessão? Ah, você ia colocar o estudo de fulano abordou a análise de liquidez na indústria da região Z no ano tal, certo? E verificou que a liquidez das empresas é boa ou é ruim. Então você ia colocar o objetivo e os principais resultados de cada estudo anterior que você encontrou. Essa seção aqui, pessoal, não é para escrever do nada não. Você tem que fazer citações conforme a regra da ABNT. Eu vou colocar aqui no link, certo? Um arquivo que geralmente eu dou para os meus alunos com como fazer a referência e como fazer a citação no texto, tá bom? Tudo que você citar vai ter que estar lá no final do trabalho, na seção de referências. E aí você pode procurar na internet modelos, né, de como fazer a citação de acordo com a ABNT, ou usar esse modelinho que eu vou deixar aqui bem simples, mas que vai ajudar você, tá bom? Onde eu vou encontrar as fontes para citar. Não é qualquer gente não, não é qualquer pessoa não que você vai citar aqui não. Não é qualquer site. Ah, é porque eu usava esse site lá no meu ensino médio. Gente, já faz 4, 5, 6, 7 anos que você saiu do ensino médio. Você já está terminando uma graduação. Então, nada de usar aqueles sites que você usava no ensino médio, sabe? Nada de copiar e colar, não. Você vai falar com as suas palavras o que aquela pessoa falou. Isso se chama citação indireta. Fulano disse isso e eu vou escrever com as minhas palavras, porque como eu compreendi aquilo que fulano falou. Onde eu vou pegar essas referências? Livros. Gente, você tem que se tornar o rato de biblioteca, como a gente chama, né? O pessoal da biblioteca tem que te conhecer já. De forma que você pegue tantos livros lá para fazer seu TCC, que eles já nem perguntem mais seu nome na hora de preencher o cadastro lá. Eles já conhecem seu nome, seu RG, seu CPF e tudo, tá bom? Então, pegar os livros da biblioteca, pegar artigos, mas é artigo de onde? Periódicos, CAPES. Tá bom? Com isso aqui, você vai ter fonte confiável para fazer a revisão de literatura do seu trabalho. Nessa parte do setor comercial, você também pode pegar matéria de jornais ou revistas bem conceituadas, tá bom? Não vou ficar fazendo
fazendo propaganda aqui não, mas sabe aquele jornal, aquela revista que é confiável, que tem uma questão nacional, que fala de temas que realmente são verdades, nada de fake news, tá bom, pessoal? Jornais e revistas sérios, que você pode estar utilizando até mesmo jornais da sua cidade, mas aqueles que são reconhecidos pela opinião pública. Então é isso, com base nesse levantamento literário, você vai ser capaz de escrever a introdução do seu trabalho, que é assunto para o próximo vídeo. Até mais!